Boa tarde, amigos. Eu estou aqui na Espanha e vou conversar agora com o César Oliveira, que é o editor do meu livro O Caminho do Mar. Estou na cidade de Pedro de Guiães, estou, na realidade, ainda em Portugal. Eu estou fazendo aqui com a minha mulher, a Dawn Werneck, é o Caminho de Santiago. Nós iniciamos basicamente no Porto, voamos até a cidade do Porto, vindos dos Estados Unidos. Do Porto, fomos até a cidade de Barcelos de trem. Aliás, é o que eu aconselho aos brasileiros que quiserem fazer o caminho de Santiago, não iniciar na cidade do Porto, por uma razão muito simples, porque você tem que caminhar uma longa distância dentro da cidade, inclusive passando por zonas industriais, até chegar ao início da trilha, que leva a Santiago de Compostela, na Espanha. Então, não vale a pena. É melhor você pegar um trem, uma viagem muito confortável, de 52 minutos, vai até Barcelos, logo ao norte do Porto, e aí é uma cidade pequena, qualquer hotel em que você fique ali, nós ficamos num hotel muito bom chamado Art Hotel, você imediatamente à frente do hotel já está na trilha para ir até Santiago de Compostela. E tudo é indicado com setas amarelas ao longo do caminho. Mesmo assim, as pessoas às vezes podem se perder. Foi o que aconteceu hoje comigo e com a minha mulher, Dona, quando nós saímos da cidade de Ponte de Lima, uma cidade linda. Realmente vale a pena para os brasileiros conhecer esta cidade, mesmo que não venham a fazer a caminhada até Santiago de Compostela, porque é uma cidade encantadora. Mas, na saída desta cidade, nós nos distraímos um pouco e andamos cerca de 1 quilômetro a mais do que deveríamos. No total, hoje, acabamos fazendo 20 quilômetros. Era para fazer 19, e foram 20 quilômetros difíceis, César, porque com uma trilha, subindo montanhas, subindo e descendo, nós subimos cerca de 400 metros e descemos 367 metros, quer dizer, inclusive a parte de descida talvez seja mais difícil do que a parte de subida, que é muito cansativa. Mas o objetivo todo é chegar a Santiago de Compostela. Segundo a lenda, nesta cidade, em Compostela, na Espanha, estão os ossos do profeta Tiago, um dos profetas com este nome. Profeta não, aliás, apóstolo. Apóstolo Tiago. Um dos dois apóstolos de nome Tiago. E, curiosamente, em inglês, o nome Tiago acabou virando James, porque os dois se originaram do nome judeu Jacó, e tomando caminhos diferentes, acabou um virando James e o outro acabou virando Tiago. E reza a lenda que este apóstolo esteve em Portugal e na Espanha pregando, voltou para a Judéia, onde foi executado pelo rei Herodes Agripa I, tornou-se um mártir, e os seus seguidores depois trouxeram os seus ossos de volta até a Península Ibérica, e ele acabou enterrado nesta cidade chamada a cidade de Compostela, que acabou tomando o nome de Santiago de Compostela. E iniciou-se, então, uma verdadeira, ao longo dos séculos, uma verdadeira peregrinação que é feito até hoje. E é impressionante, César, o número de turistas do mundo inteiro que você encontra aqui. Nós encontramos aqui, pelo caminho, encontramos australianos, americanos, ingleses, irlandeses, franceses, holandeses, austríacos, canadenses, e até encontramos 4 brasileiros, 2 senhoras e um casal, e encontramos até uma moça argentina. Aí encontramos também um italiano, não sei se já falei, e um francês, e tudo isso é uma questão de apenas 2 dias de caminhada. E há, inclusive, fatos curiosos. Nós nos deparamos com um holandês que vinha no sentido inverso. Então, esse holandês havia iniciado a caminhada dele na França, entrou na Espanha, passou por Santiago de Compostela e ia seguindo para o sul,
para o Porto. E, mais tarde, encontramos um outro cidadão, esse era um belga, e o belga, não, esse era de Luxemburgo, e esse cidadão tinha saído também da França, e tinha saído de Biarritz, da França, feito a mesma coisa, ido até Santiago de Compostela e de lá seguir até o Porto. E, para tornar a história mais curiosa, acabamos encontrando dois alemães que tinham saído do Porto, tinham ido a Santiago de Compostela e estavam voltando. Iam de volta até o Porto. Então, você imagina o que é isso. E passando por cidades realmente encantadoras, eu não aconselho isto a ninguém que não esteja em boa forma física, porque é muito árduo, especialmente os trechos de caminhada. A maioria dos trechos é em trilhas, em florestas, em bosques, e algumas realmente muito difíceis, com subidas, com descidas. Outros trechos você pega chuva, pega até um sol forte, depois, hoje já a temperatura está baixando, hoje, aliás, é o início do outono no hemisfério norte, Outono. A expectativa é que a temperatura comece a baixar um pouco. E há um número, no Brasil, eu sei que há uma curiosidade muito grande em relação a essa verdadeira peregrinação, que, no início, César, tinha um intuito religioso. Hoje, eu acredito que haja até pessoas que façam a peregrinação com uma finalidade religiosa. Nós encontramos também duas moças, acho que uma australiana, a outra não me lembro a nacionalidade, que tinham saído de Santiago de Compostela, na Espanha, e iam até Fátima, em Portugal, que é também um santuário. Se você tiver alguma curiosidade mais em relação a Santiago de Compostela, pode perguntar, que eu terei prazer em... Eu fiz um livro para a Mauad, muitas décadas atrás, que uma pessoa narrava o caminho de Santiago, toda a história dele com o caminho de Santiago de Compostela, mas começando na Espanha. Você pode... Aliás, o Ronaldo, o nosso jogador, Ronaldo Fenômeno, quando o clube dele, o Valladolid, se não me engano, ou foi o Cruzeiro, parece, porque ele é dono de dois times, conseguiu voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, o Ronaldo fez a promessa de que iria fazer a peregrinação até Santiago de Compostela. Mas acontece que o Ronaldo, na minha humilde opinião, fraudou a ideia da caminhada de Santiago de Compostela, porque, em primeiro lugar, ele saiu da Espanha. Eu acho que a história não é essa. Você tem que sair de Portugal, da França. Há, por exemplo, holandeses que saem de bicicleta da Holanda para vir até o Porto, em Portugal. Então, o Ronaldo... Porque você pode fazer também, é o caminho de Santiago, você pode fazer caminhando, você pode fazer a cavalo, e você pode fazer de bicicleta. Bom, eu acho o seguinte, que de bicicleta, inicialmente, para mim, já é uma fraude, porque, evidentemente, o apóstolo Tiago, ou James, como querem os ingleses, não tinha bicicleta. Não havia bicicleta na época dele. Então, você ou ia a pé, ou talvez num lombo de burro, mas de bicicleta jamais. E depois tem mais uma coisa. Eu acho, para os que pretendem, eu tenho amigos no Brasil que pretendem fazer o Caminho de Santiago de bicicleta, e eu digo o seguinte, é muito difícil, talvez seja mais difícil você fazer de bicicleta do que a pé, porque as trilhas são íngremes, cheias de pedras, escorregadias, e você só poderia fazer com mountain bike. E mesmo assim tem que estar em extraordinária forma física para subir as montanhas com as bicicletas. Há um outro caminho, nós viemos pelo caminho do interior de Portugal. Há um outro caminho chamado o caminho costeiro, mas mesmo esse caminho costeiro não é exatamente ao longo da costa, é um pouco mais para o interior. E acredito, embora não tenha passado por lá, que também deva ser muito difícil. Nós não estivemos ainda no trecho da Espanha, mas o trecho em Portugal, o trecho do interior de Portugal, se você não for um Lance Armstrong
você não vai conseguir fazer de bicicleta. Então, e o Ronaldo, ele não sei aonde que ele foi, você pode pegar a bicicleta e ir pela estrada. Ô, Mas aí qual é a Werneck, graça? para falar a verdade, gorducho como tal, o Ronaldo deve ter ido de carro, né? Não, bom, dizem que ele foi de bicicleta, mas aí é o tal negócio. Você pode pegar uma bicicleta e ir talvez pela estrada, mas aí qual é a graça? Você não está É. fazendo a trilha do El Camino de Santiago. Andar de bicicleta, Esse como você caminho, disse, você pode ir de carro, de ônibus ou de caminhão esse pela caminho que estrada. vocês lá estão fazendo tem as marcas da concha no chão? Tem as marcas do rumo que você deve tomar. Não tem a quilometragem, mas tem as marcas do rumo que você deve tomar. Agora, você deve estar atento, porque mesmo com as marcas, você pode se enganar, como nós nos enganamos hoje, e como um italiano também se enganou. Foi curioso, porque esse italiano passou por nós, ele ia todo apetrechado, com botas especiais, aquelas coisas todas, e, de repente, algum tempo mais tarde, o italiano tinha passado por nós, e aí, de repente, ele passou por nós outra vez. Aí eu falei, como? Você passou por nós, foi na nossa frente, agora você está passando outra vez por nós? Não, me enganei. Entrei no caminho errado. Quer dizer, se Não você não tem prestar um, muita não atenção, tem um, acontece isso. não tem um mapa que seja entregue aos peregrinos? Tem um mapa, mas o mapa é uma coisa, digamos, é um roteiro, não é exatamente um mapa, é um roteiro. E hoje, por exemplo, nós saindo de Ponte de Lima, nós íamos caminhando, tinha a seta amarela indicando, a minha mulher parou porque começou a chover, ela foi botar uma proteção de plástico, eu continuei, vi a seta indicando, depois não reparei que tinha uma outra menorzinha para a direita, fui em frente, ela me seguiu. Resultado, fizemos mais ou menos 1 quilômetro e pouco a mais. Quer dizer, não é nenhuma tragédia, mas eu aconselho que você deva prestar atenção. Agora, eu sei que no Brasil, no Rio de Janeiro, pelo menos, há uma associação de caminhantes de Santiago de Compostela, e eu acho que quem vem aqui, em primeiro lugar, precisa estar muito bem preparado fisicamente, precisa fazer um roteiro, uma verdadeira mapa, não um mapa de rua, mas um verdadeiro, como se diz, um roteiro de coisas, de providências a serem tomadas. Há empresas especializadas, o que acontece é o seguinte, você vai com a sua mochila nas costas, mas, evidentemente, todo mundo, além disso, tem bagagem. Nós trouxemos bagagem leve, essas bagagens com rodinha, mas mesmo assim são bagagens. Então, há empresas que Você está transportam com a seu sua cajado? bagagem. Hein? Você está com seu cajado? Se eu estou Com seu cajado? casado, Cajado. o que é isso? Cajado, aquela como se fosse Não, uma. não, 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 tem gente que vem com isso, tem vem com os Sim, é cajados, tradicional, né? e eu aposto, e o apóstolo Tiago tinha, né, o cajado para andar. Mas, como eu vinha dizendo, me perdi agora exatamente o que eu estava falando sobre. Sim, as Não. empresas transportam a sua bagagem de uma cidade para outra. Então, você sai de Barcelos, vai para a cidade adiante, Bigalães, uma coisa assim, ou Ponte de Lima, e as empresas pegam a sua bagagem de manhã num hotel onde você ficou e levam para o seu próximo hotel. E você vai com a sua mochila nas costas. Nós, no momento, estamos aqui numa fazenda encantadora, nesta cidade, eu vou até ver outra vez, Pedro de Guiães, e outra cidade chamada, ao norte de Barcelos, perguntar que a minha mulher se ela lembra o nome da cidade, nós ficamos também numa pequena fazenda, também encantadora. Então, e você passa por locais fantásticos e as pessoas são muito hospitaleiras, ajudam, todo mundo sabe que você é um caminhante de Santiago, as pessoas se interessam, ajudam você. Vamos dizer, uma indústria de apoio aos caminhantes. Há uma verdadeira indústria e há um apoio do povo. O povo local apoia muito os caminhantes. E você encontra pessoas interessantíssimas ao longo da estrada.
contam histórias pitorescas. Nós acabamos de saber de um casal australiano, ele com 89 anos, e a mulher dele com 88, e eles fizeram a caminhada de Santiago. Eu fiquei até espantado, porque eu estou com 86, e eu encontrei um escocês, que a filha dele estava muito orgulhosa pelo fato de que o pai dela, com 81 anos, estava fazendo a caminhada de Santiago. Aí eu falei, eu tenho 86, então eu ganhei do escocês. Ela ficou assim, triste de saber que eu ganhei do pai. Mas agora já descobri que um casal australiano ganha de mim, ou ganhou, com 81, com 89, a mulher com 88. E temos um amigo nosso na Inglaterra, John Briley, que já fez também o Caminho de Santiago, e ele me disse que ele, quando fez o Caminho de Santiago, um cidadão de 91 anos passou por ele com uma perna de pau. Então, esse é um fato extraordinário. Mas eu acho que, mesmo com perna de pau, ele tinha que estar muito bem preparado fisicamente, senão você não consegue. Você acha que as pessoas hoje fazem esse caminho por motivos religiosos, turísticos ou pelo lazer, Olha, pelo desafio? Como eu disse, eu acho que há uma ou outra pessoa que faz isso por motivo religioso. A maioria faz isso por esporte, por curiosidade, porque gosta de estar em comunhão com a natureza, porque ouviu falar do El Camino de Santiago, como nós ouvimos falar pela primeira vez em 2019. Nós estávamos na cidade de Pontevedra, na Galícia, e aí encontramos um brasileiro no nosso hotel. Nós estávamos lá para disputar uma competição esportiva, Campeonato Mundial de Duátlon, que é bicicleta, corrida e bicicleta de novo. E tinha um brasileiro no hotel e nos falou, estou aqui fazendo o Caminho de Santiago. Nós perguntamos, o que é isso? Ele explicou. Nós ficamos entusiasmados, falamos, então, no ano que vem, 2020, vamos fazer. Só que aí veio a epidemia de Covid, não foi possível, e estamos fazendo agora. A maioria das pessoas faz isso porque realmente é uma aventura. É uma aventura notável, é uma coisa que eu acho que eu recomendo que as pessoas façam, pelo espírito de camaradagem que existe. Você vem conversando com as pessoas, mas todo mundo procura ajudar, todo mundo alegre, apesar das dificuldades, todo mundo sorridente. No dia seguinte, você encontra as pessoas no café da manhã, as histórias são contadas. E uma coisa curiosa também, os restaurantes aqui, a comida em Portugal é muito boa, né? Restaurantes excelentes. Nós ontem estivemos num restaurante excelente, só que demoramos tanto a ser servidos que eu falei com o dono, puxa vida, ele falou, mas o problema não é esse, é que ele tem um ótimo restaurante, só tem ele e o filho, porque ele falou, aqui em Portugal ninguém quer trabalhar. Então, eu até falei, então vocês deviam aceitar os imigrantes brasileiros com muita alegria, porque os brasileiros vêm aqui para trabalhar. E a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Os mexicanos vão para lá, os mexicanos vão para lá pegar os empregos que os americanos não querem. Essa é a verdade. Uhum. E aqui em Portugal também, diz esse cidadão, o pessoal aqui não está interessado em trabalhar em restaurante. Se vocês estiverem aí no Brasil pensando em ser garçom... Aliás, encontramos uma moça no Porto, de Minas Gerais, trabalhando como garçonete. Então, é isso. E ontem, em Ponta de Lima, a dona de um restaurante nos disse lá que o cozinheiro dela é um brasileiro. Quem estiver pensando em ganhar vida como cozinheiro, mestre cuca, chefe, ou lá o que seja, ou garçom, Portugal é uma boa opção. Que coisa, né? Uma tradição gastronômica tão importante. E Não, turística também, né? aqui come-se e bebe-se muito bem, né? Inclusive, hoje à noite estou Esse caminho preparando. que você está fazendo tem quantos quilômetros O total até para nós Santiago? vai ser de 200 quilômetros, dá uma média de 20 Uhum. quilômetros por dia, porque vamos fazer em 10 dias, pelo menos essa é a nossa intenção. 20 quilômetros Entendi. por dia. E as bolhas Você no não pé tinha... já começaram? Hein? As bolhas no pé já Não, começaram? não, não, nenhum problema, nenhum problema. Nós compramos uns sapatos especiais, não um sapato, essa é uma espécie de um sapato que é usado para corrida, mas também é bom para trilha.
para caminhar em trilha. E até agora, nenhum problema de bolha, nada disso. Estamos absolutamente em ótimas condições nesse sentido. Além do mais, vocês têm um background esportivo importante, né? E é engraçado, eu sempre fiz ginástica desde que comecei a jogar basquete com 12 anos, e eu acho que o corpo guarda a memória do que você faz, né? Guarda, é verdade. Quem fez esporte quando criança ou na juventude sempre tem uma condição melhor. E É se isso. você procurar se manter mais ou menos ativo ao longo da sua vida, você consegue fazer isso. César, nós vamos depois, outra vez, voltar a conversar quando nós estivermos mais próximos do nosso destino e, sem dúvida, voltaremos a conversar outra vez quando chegarmos ao nosso destino em Santiago de Legal, Compostela. vai ser um prazer. Então, muito obrigado, César. E, Então, um e abraço. antes de, antes, Ah, antes de acabar, mostrar para o pessoal aqui o novo livro do Zé Inácio Werneck, que eu tive o prazer de editar, Caminho do Mar, à venda na Amazon e no site da Mauad Editora. Um livro muito interessante e que breve esperamos esteja na televisão com um filme ou série, né? nós estamos com o roteiro em português e em inglês prontos. E estamos em negociação. Acredito até que, dentro de mais alguns dias, você deva ser procurado para contatos com pessoas aí da área de cinema, de filmes aí no Sim, Rio de Janeiro. ótimo. Tá bom? Então, um abraço Ok. e Um abraço voltaremos a para você, conversar um em abraço breve. para a Dal. Parabéns pela disposição e Muito vamos em obrigado. frente. E você viu a curiosidade, você falou no caminho do mar e nós estamos no caminho de Santiago. Então, um É, abraço. um abração. Então, obrigado. Tchau. Até logo.